Vamos conversar sobre a parábola do rico e o Lázaro, que está em Lucas capítulo 16, versículos 19 a 31. Jesus começa a parábola falando, sobre um homem que é extremamente rico. Ele está com vestes, de uma pessoa rica, uma roupa diferente. E essa veste é um linho finíssimo. Então ele estava dizendo que ele vivia num luxo e não tinha preocupações espirituais alguma. Ele está revelando que ele colocava suas esperanças exatamente nas riquezas terrenas. Ele continua dizendo: havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caía da mesa do rico. E até os cães vinham lamber-lhe as chagas. Então, aqui, Lázaro é a representação dos pobres e aflitos desse mundo, que sofrem e que são desprezados. Bem, esse contraste é muito forte, né? Porque enquanto o rico se fartava de bens, Lázaro passava fome e também era negligenciado. Seu único alívio vem dos cães, que paradoxalmente mostram mais compaixão do que o rico. Então você vê que a humanidade, ela pode chegar a um nível assim. As pessoas ricas, dificilmente elas vão herdar o reino dos céus. E quem disse isso foi Jesus. Porque elas se enchem de arrogância. Versículo 22. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. Então aqui nós vemos destinos diferentes, né? O rico, antes ele era honrado, morre e é apenas sepultado. Enquanto Lázaro, que ninguém valorizava, é carregado pelos anjos para o seio de Abraão, que é um lugar de descanso e consolo para os justos. Versículos 23 e 24. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E chamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Então o rico, aqui está sendo revelado que ele está no inferno, no Hades. Está sofrendo tormentos. E ele vê Lázaro em paz. Mas ele não consegue ir até ele. Então é interessante notar que mesmo no sofrimento, esse rico, ele continua vendo Lázaro como alguém inferior, pedindo para que seja aliviado para servi-lo. Uma característica dessa geração é narcisismo. Pessoas que se acham mais importantes. Elas acham que nasceram mesmo melhores do que as outras pessoas. De que elas têm que brilhar mais do que os outros. Pessoas egoístas e amantes de si mesmos. Versículo 25. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens na tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. Então agora está acontecendo uma inversão justa e definitiva, porque após a morte segue-se o juízo de Deus. Tudo aquilo que é feito nesta vida vai refletir na posterior. Então tudo aquilo que o homem semear é isso que vai colher. Se a pessoa semear coisas ruins, ela vai colher o mal. Aqui o Senhor está falando que não é necessariamente todos os ricos vão viver isso, mas Jesus falou: olha, dificilmente um rico vai herdar o reino dos céus, tá? Por causa dessa arrogância, dessa soberba que os ricos vivem. E também porque eles só pensam nas coisas dessa vida, negligenciam todas as riquezas espirituais. Eles vão enfrentar grande juízo da parte de Deus. Versículo 26. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os que de lá passar para cá. Então, Abraão, ele está falando isso lá no paraíso, né? Ele está dizendo que o destino após a morte é irreversível.
E muitas pessoas acham que podem fazer coisas ruins nessa vida e vão para um purgatório, e ali vão ter a sua vida, né, expiada, e poderão ser salvas. Nada disso. Isso é doutrina de demônios, que a palavra do Senhor deixa bem claro. Após a morte, diz Hebreus 9:27, segue-se o juízo. Então, o momento de definirmos a nossa eternidade é enquanto nós estamos com fôlego de vida. Porque após isso não tem como mais. É tormento e sofrimento. Então, não há como sair do inferno ou mudar de lugar. Isso refuta a doutrina do purgatório, como eu falei, né? Pois não há menção de um estado intermediário de purificação. Então, rejeita esses conceitos, tá? Isso se chama doutrinas de demônios, porque eles vêm para enganar as pessoas. Versículos 27 e 28. E disse ele: rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, então, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que também não venham para cá, para esse lugar de tormento. Então, olha a petição do rico lá no inferno. Então, o rico começa a pensar nos vivos e pede para que Lázaro vá avisar os seus irmãos. Está falando que no inferno há uma consciência, a lembrança da vida terrena e arrependimento tardio. Olha quantas coisas tratam, né? Essa parábola. As pessoas que fecham os olhos aqui, elas estão num estado de consciência após a morte. O corpo aqui é destruído, mas a alma e o espírito, eles são conservados. Ele está ciente de tudo, sabe que morreu sem salvação, sabe quais são os motivos para estarem ali nesse lugar de tormento. Versículo 29, disse-lhe Abraão, tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. Então Abraão está dizendo aqui que a revelação de Deus está aí, através das escrituras. Hoje está com a igreja a mensagem do evangelho, a mensagem de Deus, com os pastores, mestres, profetas, evangelistas, com os missionários. Se os irmãos do rico não ouvirem a palavra de Deus por meio deles, nenhum milagre os convencerá. Não adianta achar que uma mensagem vindo dos mortos vai mudar o coração dessas pessoas. Depois, versículos 30 e 31. E disse ele, não, pai Abraão, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém, Abraão lhes disse, se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscitem. Porque Abraão está falando aqui que a incredulidade no coração das pessoas é muito grande. Pode ser que um ou outro fique até meio temeroso, mas isso não é suficiente para transformar os corações, tá? Então Jesus está profetizando que mesmo a sua ressurreição também não convenceria os incrédulos. A fé verdadeira vem pela palavra de Deus e não por sinais. Nada disso é capaz de transformar o coração das pessoas. A vida terrena não é tudo. O rico viveu para si mesmo, ignorou a eternidade. Não podemos nos apegar aos bens materiais e esquecer da salvação. E nós estamos vivendo uma geração que está correndo atrás do vento para ter as coisas dessa vida. E não está pensando na salvação. As pessoas estão muito ocupadas em conquistar, em ser ricos, e não estão pensando na vida eterna. A morte é um divisor definitivo, não há segunda chance após ela. Quem rejeita a Deus em vida não terá como mudar o seu destino. Aqui diz que o inferno é real e consciente. O inferno não é o lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. É um estado onde os mortos estão. E eles estão em consciência. O rico sentiu tormentos, tinha lembranças e preocupações. Então isso refuta a ideia de aniquilação da alma, porque muitos judeus acreditavam também, né, que olha, após a morte acabou tudo. Não existe mais nada.
Muitas pessoas, né, os ateístas, eles acreditam muito nisso. Não, depois que morre, acabou. Não tem lembrança, não tem nada. Ninguém vai para um estado de consciência, vai para uma vida eterna, nada disso. Então, aqui está revelando a verdade. A palavra do Senhor é a verdade. Então, a palavra de Deus é suficiente. Muitos ficam pedindo sinais, mas a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. E eu te faço uma pergunta: você está preparado para a eternidade? Olha, não basta ser religioso. Tem que ser muito mais do que isso. É preciso viver em santidade e amor ao próximo, tá? O céu não é para quem apenas crê, mas para quem vive segundo a vontade de Deus. A palavra do Senhor sempre nos exorta. Não sede apenas ouvintes, mas praticantes. A fé, ela é acompanhada de boas ações. Mas isso não significa que são essas ações que determinam a nossa salvação. Nada disso. A salvação é um dom que nós recebemos de Deus pela fé no seu Filho. Deus deixa bem claro. É através de Cristo Jesus que herdamos a eterna salvação. Amém? Que você possa estar pensativo em relação a essas palavras. Talvez você tenha caído nesse vídeo e não sabe nem como que veio parar aqui. Mas o Senhor, Deus, Ele está usando os meus lábios para falar com você que existe uma eternidade. E você precisa pensar nela. Você precisa colocar a sua vida hoje em sujeição a Deus. Ouvir a mensagem do Evangelho e receber a Cristo. Porque Jesus, Ele fez aquilo que você jamais conseguiria fazer, por melhor que você fosse. Ou seja, Ele veio cumprir a lei. E Ele veio fazer com que todos aqueles que acreditam nele e que querem ter paz com Deus possam ser salvos. Essa é a mensagem do Evangelho, é o dom gratuito de Deus. Você precisa ter fé, porque sem Jesus você não vai conseguir dar a eterna salvação. Você possa estar recebendo o Senhor Jesus hoje na sua vida. Não deixar para amanhã, porque ninguém tem o poder sobre a morte. E como eu falei, que depois da morte segue-se o juízo, conforme Hebreus 9, 27. Não existe purgatório. Isso é doutrina de demônio. Tudo que tem é a vida que nós temos agora. Tudo que nós semeamos aqui vai refletir na eternidade. Então que você possa fazer uma boa semeadura, para que você possa colher frutos eternos lá no reino de Deus.